Tá, deve estar aparecendo para vocês aí. Então, vamos iniciar, né, na aula de hoje. Introdução, teoria do direito e da Constituição. Hoje nós avançaremos um pouquinho, nós falamos na última aula ali sobre alguma questão sobre Estado, né? Hoje nós falaremos, então, do direito, mas o direito ligado à equidade, que, entre aspas, seria a justiça, o direito ligado ao valor e o direito ligado à moral. Então, nós vamos ver o que é isso, quais são as diferenças, quais são as discussões que existem nesse campo, principalmente a distinção entre direito e moral, que é um embate muito grande, né? Lá no doutorado eu tive uma quinzena, todos os dias, aula manhã e tarde, trabalhando direito e moral. Então, é um debate muito grande e uma discussão muito grande, e envolve, obviamente, nós acadêmicos, mas a população acaba, de alguma maneira, também envolvida em virtude dos seus sensos morais e de justiça, que, por vezes, não tem nada a ver com a norma e com o direito. Aqui tem o cardzinho, pessoal, vocês podem usar aí, vocês já têm acesso agora a esse PowerPoint. Aqui tem o material que é produzido para vocês, está lá no aula também, né? Que eu vou todas as semanas alimentando. E o canal do YouTube e o Instagram. O que é a equidade, então, pessoal? A equidade, ela tem a ideia de justiça, né? Equidade, segundo a lei, né? Justa concretização do preceito legal, mas são ideais. E contra a lei, o conflito com o direito positivo. Então, se a equidade ela está de acordo com a lei, nós teremos a justiça segundo a lei. Se ela está contra a lei, aí que é o problema. Nós teremos um conflito entre o que é justo e o que é lei, o que é direito, que é, então, a equidade segundo leges e a equidade contra leges. Deixa eu ligar aqui um pouquinho o ar, só um pouquinho. O que se tem que ter em mente, pessoal, é que a ideia do direito, a ideia da lei, é que ela seja justa. Mas, às vezes, não será justa. Diria, muitas vezes não será justa. Por quê? Até porque cada pessoa tem um senso de justiça. O que é correto para mim, o que é justo para mim, para alguns de vocês não é. Vocês têm outras ideias, vocês têm outros ideais, vocês têm outras fontes, né? Eu tenho as minhas, vocês têm outras. Então, o ser humano é um ser complexo e ele tem as suas ideias que ele tira de alguma fonte. Então, como produzir uma lei que seja justo para todos? Nós não vamos produzir essa lei. E aí começa o conflito. Como resolver essa ideia, essa possibilidade, esse conflito entre uma lei e o que é correto, que é justo? Se o que é justo, que é correto, é para uma pessoa e não é para outra, mas a lei é para todos. Então, esse é o trabalho que nós vamos ter que desenvolver a partir de agora com o conceito de equidade e de justiça. Então, a equidade é a adaptação razoável da lei ao caso concreto. Então, se eu conseguir aplicar a lei ao caso concreto de maneira justa, eu tenho equidade. O problema é, eu volto a falar, para algumas pessoas talvez não seja justo, para outras talvez seja. Ou a criação de uma solução própria para uma hipótese em que a lei é omissa. Quando a lei é omissa, nós veremos em seguida, o juiz tem que aplicar. Vocês que estão ingressando agora, o juiz não tem o direito de não aplicar a lei. Se ingressar uma ação num foro qualquer do Brasil, e o juiz identificar que há uma lacuna, não existe lei para aquele caso concreto, ele vai ter que solucionar o caso. Existem formas para isso que vocês aprenderão aos poucos, durante o semestre. Então, a ideia, uma das possibilidades é a decisão por equidade, por justiça. Nós
veremos em seguida isso. Aqui embaixo, algumas vezes há a ideia de humanidade, de clemência, de mitigação, sendo então correta entendê-la como fonte de direito. A equidade pode ser fonte de direito, quando não existir lei para definir o caso. E, por vezes, existindo lei, ainda assim os juízes interpretam usando a equidade, que é um problema que nós vamos debater. Aqui tem a diferença entre igualdade e equidade. Ó. Os três aqui no pedestal. Isso é o princípio da igualdade puro. Não é o princípio da igualdade que nós temos que ter na nossa Constituição. O princípio da igualdade ele tem que ter equidade. Aqui está certo. Ó. Os três têm alcançado o seu objetivo, que é ter lá, assistir lá, enfim, o que deve estar acontecendo lá, uma partida de jogo, alguma coisa. Né? Então, os três conseguem, né, ver. Isso aqui é equidade. Igualdade é isso aqui. Os três tiveram a mesma chance, mas um não consegue aproveitar. Então, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Ok, esses têm as mesmas oportunidades. Equidade é adaptar essas oportunidades, deixando-as justas. Aqui nós temos equidade. Pode ser, então, fonte de aplicação do direito, como veremos a seguir. Decisões judiciais e a equidade. Primeiro, decisão. O juiz deve decidir de acordo com a lei, mesmo julgando contra a sua consciência. Isso aqui é o que deve acontecer. O juiz tem que decidir de acordo com a lei, mesmo que ele pense de maneira diferente. O juiz, ele tem a sua função para aplicar a lei. Então, muitas vezes, quando ele vai interpretar a lei, ele deveria não aplicar o seu entendimento, a sua ideia de justiça, a sua ideia de direito, de lei. Ele deveria aplicar o que efetivamente está na lei. É isso que serve o juiz. Por que tem que ser isso? Porque, se não for assim, se for aplicado de acordo com a sua consciência, cada juiz, tanto quanto nós, pensa de uma maneira. Se cada juiz, em cada rincão do Brasil, puder aplicar a lei de acordo com o que ele pensa e não aplicar o que está na lei, não aplicar exatamente o que está descrito no comando normativo, teremos problemas. Casos semelhantes num canto do Brasil ou numa cidade, com decisões diferentes. Então, caso em Cachoeira e Santa Maria, semelhante, decisões diferentes, porque os juízes pensam diferentes. Isso que tem que se evitar, isso se chama segurança jurídica. Isso ocorre inicialmente com a aplicação da lei. Claro que, às vezes, a lei tem lacunas. Como eu já disse para vocês, não é possível o legislador criar leis que atendam todos os problemas que vão surgir na população, na sociedade. Isso é impossível. Então, cabe ao juiz, de alguma maneira, aplicar a lei, mesmo que haja uma dificuldade de entender qual é a lei aplicável, mesmo que a lei não seja totalmente adequada ao fato que ocorreu. O juiz tem que aplicar, como eu falei para vocês. Aí ele tem algumas fontes, alguns princípios que ele deve observar. Não necessariamente a consciência dele, isso não deve ser aplicado. Aplica a lei, se não conseguir aplicar a lei não for clara para ser aplicada aquele fato concreto, tem outras possibilidades que nós veremos em seguida, para o juiz resolver a questão e encontrar a lei aplicável. O direito positivo, então, no nosso caso brasileiro, diferente da common law, Estados Unidos e Inglaterra, que é baseado muito do direito é aplicado com base nos costumes, o nosso é o direito positivo, o direito escrito. Ele deve prevalecer sobre a equidade. Então, é o que eu disse lá no início. É justo ou é injusto? Não vem ao caso. Interessa é o que a lei diz. Se a lei é clara, a lei tem que ser aplicada. Porque para uma pessoa haverá justiça, para outra pessoa não será justa a lei. Então, tem que aplicar a lei e não
a equidade. A equidade se aplica quando não conseguir encontrar a lei para um caso concreto. Então, se aplica o direito positivo, né, em virtude da segurança jurídica, a certeza do direito. Por exemplo, o que é uma postura de segurança jurídica? Nós temos um caso emblemático no STF, muito comentado, que o ministro Marco Aurélio, seguindo o que dizia e diz ainda o Código de Processo Penal, lá no artigo 316, parágrafo único, que o juiz deveria, a cada 3 meses, analisar as prisões preventivas. 3 em 3 meses, o juiz faria a análise e decidiria, mantém ou não a prisão preventiva. Esse dispositivo foi criado pelo parlamento para que não ocorressem prisões preventivas indefinidas, uma pessoa ficasse preso por meses ou anos, e depois ou fosse absolvida ou pegasse uma pena bem inferior ao necessário para uma progressão de regime, ou seja, o indivíduo teria cumprido mais tempo do que o exigido para progredir de regime, por exemplo. Como eu também falei para vocês, um caso emblemático, que não é brasileiro, mas serve bem para ilustrar, é o do Ronaldinho Gaúcho. Ele ficou preso 6 meses no Paraguai e sequer foi denunciado ao final. O juiz o liberou sem denunciá-lo por crime nenhum. Como que alguém pode ficar 6 meses preso e não ter cometido nenhum crime? Então, para evitar isso, o legislador brasileiro criou o parágrafo único no artigo 316, determinando que o juiz da causa, que determinou a prisão preventiva, analisasse a cada 3 meses se ainda estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Eu acho que vocês não sabem o que é prisão preventiva, nós já falamos sobre isso. O que aconteceu? Chegou, o juiz não analisou um caso do conhecido indivíduo traficante chamado André do Rep. Chegou no STF o pedido de soltura, habeas corpus, porque o juiz não havia cumprido a lei. O ministro Marco Aurélio soltou esse indivíduo porque ele entende que a lei dizia, e a lei diz que a cada 3 meses tem que avaliar. Então, isso foi um caso rumoroso, foi muito criticado, etc., né? Mas é o que está escrito na lei. Só que, quando eu falo em segurança jurídica, o ministro Marco Aurélio soltou 80 presos com essa decisão, com esse mesmo tipo de decisão. Quer dizer o quê? Que ele tem o entendimento dele que a lei diz que tem que soltar. Então, não foi porque foi o André do Rep, porque foi o João Alexandre, porque foi a Luciane, né? É porque é o entendimento dele. A lei diz que tem que analisar ou vai se tornar uma prisão ilegal, tem que soltar. Mas, enfim, resumindo a história, depois o STF analisou e, por maioria, disse que não é bem assim, dá para deixar preso mesmo que o juiz não analise. Então, o legislador criou uma lei que não vale para nada. Bom, alguém aí não sabe o que é prisão preventiva, já que a gente está falando, não me custa explicar. Se alguém não sabe, abra o microfone e diga. Todos sabem? Então, todos sabem o que é prisão preventiva. Então, vou adiante. Continuando aqui, as lacunas, pessoal. Nós vimos a decisão do juiz, que ele não deve aplicar a sua consciência, o que ele pensa deve aplicar a lei. Vimos que o direito positivo deve ser aplicado deve prevalecer sobre a equidade, ou seja, o direito que está escrito, seja justo ou seja injusto, ele tem que ser aplicado. Agora veremos as lacunas. Então, muitas vezes o juiz se encontrará com casos que ele não consegue enxergar, não tem a lei adequada àquele caso. Ocorre um fato, o juiz avalia daqui, avalia dali e não encontra uma lei aplicável àquele caso. Mas ele tem que decidir. Como eu falei para vocês, ele é obrigado a decidir.
Bom, nesse caso, não encontrando uma lei, ele pode se socorrer da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Lá fala que o juiz observará os princípios gerais do direito, né? Então, nesse caso, um dos princípios é a equidade. Princípios gerais do direito, equidade, que é a justiça, fins sociais, conforme nós veremos aqui, ó, na LNDB, no artigo 4º, autoriza a analogia. O que é analogia? Analogia é pegar um caso que tem uma decisão, e esse caso com decisão é semelhante ao que está para ser decidido. Então, eu vou pegar o que tem que ser decidido e usar a decisão do que já foi aplicado, já foi decidido. O caso que eu estou para decidir tem um semelhante que já tem decisão judicial. Então, eu vou pegar aquela lei daquele caso. Isso é analogia. Costumes, né? A sociedade tem costumes, eu posso utilizar para decidir. Princípios gerais do direito, fins sociais. Fins sociais pode ser a questão da equidade. Então, revisando, o juiz tem que decidir de acordo com a lei e não com a sua consciência. 2, o direito positivo tem que prevalecer sobre a ideia de justiça, de equidade. 3, vai haver lacunas. Havendo lacunas, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro diz como o juiz deve solucionar. Usa os princípios gerais do direito, por exemplo, boa-fé nos contratos, a proibição do enriquecimento sem causa. Isso são princípios gerais do direito. Nós veremos isso mais adiante numa outra aula também. Questão, então, dos fins sociais, que é a equidade, que é a justiça. O juiz pode aplicar tudo isso, desde que não tenha uma lei. Primeiro caso é utilizar a lei. Por quê, pessoal? Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque, para evitar injustiças, diversas decisões em casos semelhantes, né, diversas decisões diferentes em casos semelhantes, ou seja, para ter segurança jurídica. Eu sei que se eu fizer um contrato, se eu abrir uma empresa, se eu praticar um ato, a lei me assegura esse direito, não sofrerei punições. Agora, se não for aplicada a lei e for aplicada somente a justiça, eu terei problemas. Para uma pessoa é justo, para outra não é. O que o juiz vai aplicar? O que é justo para mim ou é justo para vocês? Então, primeiro se aplica o direito, né? A gente vê no Brasil, né, diversas decisões judiciais sendo contestadas pela população em virtude de entendimentos mais variados da população, que não é da área jurídica, né, e acaba contestando decisões judiciais, né? Não que não possa opinar, agora, opinar é uma coisa e entender o que o juiz está decidindo é outra coisa, né? Os expertos em direito que têm que debater. Bom, o pastor está aqui, então, pastor Adalberto, eu passo a palavra aí ao senhor. Boa noite a todos. Professor, eu não sei se essa turma aqui são os mesmos alunos de ontem ou já são outros alunos. Oi, pastor, não eu ouvi. Não, eu digo assim, essa turma aqui tem alguns alunos que se repetem de ontem também, né? Ah, sim, tem diversos alunos que são de ontem. Eu estou vendo assim alguns alunos, assim, o nomezinho, né? De ontem também, que já prestei atenção, mas eu queria assim também dizer a vocês que eu vou ser bem rápido, né? Para não atrapalhar essa aula maravilhosa aí do professor João, né? Eu também cursei o direito, eu sei quanto é importante, quanto vocês devem prestar atenção nas aulas, né? É muito importante esse estudo, então deve aproveitar o nosso professor João com todo o conhecimento que ele tem, todos os estudos, e quero agradecer ao João novamente por ceder, né, esse espaço. Então, nós estamos passando num mutirão essa semana do NAD-NADI. Eu e meus colegas de NAD-NADI estamos adentrando a sala de aula
Como falei ontem na turma que eu estava aí, nós fazíamos isso de uma forma presencial e agora estamos fazendo, então, à distância, como também os professores, né, tiveram que se reinventar desde o ano passado. O NADI, né, o que seria isso? Então, para aqueles que não tiveram na aula de ontem, eu vou compartilhar aqui, então, esta tela que diz aqui que é o Núcleo de Apoio Discente, e tem o NAD, que é o Núcleo de Apoio Docente. Mas como nós vamos falar mais especificamente para vocês do NAD, agora falar do NADI, né, o Núcleo de Apoio Discente, a ideia é proporcionar a todos vocês a oportunidade, né, de ter essas pessoas à vossa disposição, no caso, né, de ter a necessidade. Então, o que é oferecido? Além do acolhimento ao aluno, o NADI também presta apoio psicológico, espiritual, pedagógico e de acessibilidade. Milagres nós não realizamos, né? Mas nós nos esforçamos ao máximo, né, para poder suprir aquela dificuldade. Então, que depender de cada um de nós, aqueles componentes, nós vamos correr atrás para fazer o possível, né, e muitas vezes se diz o impossível, para fazer com que o nosso acadêmico ou acadêmica permaneça conosco na instituição, está passando por uma dificuldade, seja ela na questão espiritual, religiosa, precisa de um aconselhamento para acalmar o seu coração, que a gente puder conversar através de um diálogo fraterno, né, fica dentro ali daquele aconselhamento pastoral. A professora Silvia, com todo o seu conhecimento na parte pedagógica, coordenou o curso de pedagogia por muitos anos e ela ainda continua, né, atuante como professora do nosso curso de pedagogia. Ela dá todo essa ajuda, então, de questão de estudos, né, hábitos de estudos, rotina escolar, questão de dificuldade de aprendizagem, que justamente com a professora de psicologia, coordenadora do curso, a professora Cristiana, então as duas muitas vezes têm esse trabalho em conjunto, justamente para sanar, né, essas dificuldades. E também se faz, é claro, encaminhamento para algum outro profissional em que a gente possa também lá fora, né, na sociedade, ter alguém que possa resolver, né, adequar melhor essa situação. Nosso professor Arley Peripoli, que é do curso de pedagogia, ele trabalha na questão da acessibilidade. É algo assim muito importante, né, a gente ter, né, essa questão também da acessibilidade. E é claro que nós temos, né, o apoio total da direção, que integra também a nossa equipe, a diretora Adriana Porto, e o professor Tassiano Balardim de Oliveira, que ele fica na parte de serviços curriculares, integra também a nossa equipe. Mas, oficialmente, então, esses 4 integrantes, só que esses 2 integrantes, né, que não estão aqui nessa foto, a diretora Adriana e o professor Tassiano, nos ajudam e participam sempre das reuniões do NADI. Eu vou colocar para vocês aqui também os telefones, né? O e-mail, a forma como vocês podem contactar. Vocês possam tomar nota, copiar, colar esse material aí, que é o e-mail nadnadi.cachoeira@ubra.br. O celular é uma aquisição nova desse ano, né? O celular ele é o 995313191. Então é muito importante vocês anotarem esse celular, né? Que ele vai ajudar assim bastante também na hora que vocês precisarem, né? Vocês vão estar passando aí por uma dificuldade, vão precisar dessa ajuda, então é importante, né, que vocês tenham o contato também através desse celular que eu aí deixei anotado para vocês. Também nós temos o telefone, né, da Ubra, que é o 3722-0411. Pessoal, assim, não percam tempo na hora da dificuldade, conversem, é importante conversar.
né, nessa época de pandemia, de muitas frustrações, muitas dificuldades, se a gente não conseguir desabafar, conversar com alguém, tudo vai se tornando mais difícil. E se há, na UBRA, no campus Cachoeira do Sul, esta equipe para trabalhar junto com vocês, né, porque a gente não vai procurar, né, porque nós não vamos ir ao encontro deste auxílio. Então, nós vamos procurar resolver da melhor maneira possível, e assim nós já fizemos, né, nos anos passados, e aprendendo sempre e buscando, né, através desses encontros, que no momento hoje o atendimento pode ser numa chamada de vídeo, pode ser pelo e-mail, pode ser, né, por um contato até que a gente pode fazer pelo Meet, organizar uma sala e conversar com essa pessoa. Então, hoje, como temos essas facilidades tecnológicas, né, e assim, num bate-papo, num troca-troca de informações, num diálogo fraterno, as coisas poderão ser resolvidas. Eu, que sou uma pessoa que trabalha assim, com a parte religiosa, sei que ela é importante, mas é importante também o mundo científico, né? A inteligência que Deus nos dá, a sabedoria. Tanto que Jesus falou que é para amar a Deus com toda a força, mas amar com toda a mente, com toda a inteligência. É buscar também, através da nossa inteligência, os recursos para podermos viver bem aqui nesse mundo, viver bem com o nosso próximo e servir a Deus, né, com os dons que Ele nos dá. E vocês aqui estão cursando Direito, e o mundo aí fora vai precisar desse trabalho que vocês irão, em breve, realizar. Queremos ver vocês, sim, lá no dia da formatura, naquele tapete vermelho, subindo aquela escadaria, seja lá onde for, dentro do auditório, ou pode ser ali fora, mas essa hora vai chegar. Tenham isso em mente, não desistam facilmente das coisas. Contem conosco. O NADI, que é o NADI, que é para vocês, o Núcleo de Apoio Discente, está aí para ajudar vocês. Alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então, professor, só me resta assim, agradecer, já que não teve nenhuma interpelação, né, nesse momento. Então, eu quero agradecer pelo espaço, desejar uma boa continuidade da aula e contem com a gente, podem me chamar a qualquer momento, que estarei convosco, né, para poder também trocar algumas ideias. Enfim, estamos aí para servi-los, vocês são a razão da nossa existência. A UBRA precisa contar, né, com todo esse apoio de cada professor, de cada um de vocês, e juntos, né, somos mais fortes. Juntos podemos melhorar a cada dia. Muito obrigado, professor. Um forte abraço, boa noite a todos e tchau, tchau. Um abraço, pastor. Obrigado pela intervenção. Obrigado, valeu. Alguma questão aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem alguém aí ou todo mundo está jantando, olhando novela? Professor, tá conseguindo ouvir? Estou conseguindo. Eu não estava conseguindo abrir meu microfone aquela hora sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva seria, tipo, uma pessoa que é acusada de ficar presa até seu julgamento? Isso. Nós temos algumas espécies de prisão no Brasil, né? Então, nós temos a prisão em flagrante, nós temos as prisões temporárias, né? Que são a própria prisão temporária. Na realidade, o nome mais correto é prisões provisórias, que é dividido em prisão temporária e em prisão preventiva. E além da prisão por ordem judicial em face de condenação transitada em julgado. Então, a condenação transitada em julgado, ok, o indivíduo é condenado, não tem mais recurso, vai executar a sua pena lá, seja onde for, no presídio, se for o caso. A prisão em flagrante, quando o indivíduo está cometendo um crime e é flagrado, ele é preso em flagrante, e essa prisão ela não se sustenta por muito tempo, ela tem que ser transformada em prisão preventiva ou o sujeito preso tem que ser liberado. Quando que ela vai ser transformada em prisão preventiva e quando que o juiz pode decretar uma prisão preventiva? Porque além do flagrante, que o juiz terá que decidir se o indivíduo permanecerá preso preventivamente
E existe a possibilidade do delegado de polícia, do promotor, requerer esta prisão durante uma investigação, por exemplo, ou durante um processo penal, no caso do promotor. E o juiz também poderá determinar a prisão preventiva. Então, tanto depois de um flagrante, quanto durante o curso de uma investigação ou de um processo. Essa prisão preventiva, junto com a temporária, são prisões provisórias, como eu já falei. Só que elas têm uma lei dizendo quais são os requisitos para prender e permanecer preso. Na temporária, é uma lei especial, 7.960, acho que é. É 7.000, creio que 960. Mas a preventiva, ela está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ali está dizendo quais são os requisitos para alguém ser preso e permanecer preso em flagrante. Se não tiver presente esses requisitos, deve ser posto em liberdade e responder o processo em liberdade. A regra do Estado Democrático de Direito é que todo o sujeito que seja investigado ou processado responda em liberdade e cumpra e comece a executar a pena depois que transitar em julgado. Porém, por vezes é necessário a prisão preventiva para conter o indivíduo ou algum ato que ele venha praticar e prejudicar a instrução do processo ou a possibilidade de fuga. Por isso que existe a preventiva. E esse artigo que eu falei, o 316, teve inserido o parágrafo único, justamente porque há casos em que as pessoas ficam presas preventivamente por muito tempo antes do julgamento. E muitos desses casos não haveria necessidade, porque não estão presentes mais os requisitos do artigo 312 do CPP. Poderiam responder em liberdade. Aí, por isso que foi feito esse parágrafo único no artigo 316, dizendo que o juiz deve avaliar a cada 3 meses essas prisões. Só que, na realidade, agora o artigo continua existindo, mas o STF deu uma interpretação dizendo que não é automático. Se o juiz da causa não analisar, não cabe lá impor em petém um habeas corpus e o Tribunal Superior incontinente imediatamente soltar o indivíduo. Então, na realidade, existe uma lei que não vai ser cumprida. É isso que está acontecendo pelos tribunais. E aí que eu digo, é uma questão moral. Todos nós gostaríamos que o André do Rep e os outros 80 presos que o Marco Aurélio liberou, não conheço os outros 80, digamos que seja necessária a prisão preventiva, todos eles estivessem presos, se presentes os requisitos 312. Mas a lei está dizendo que o juiz tem que analisar a cada 3 meses. A cada 3 meses pode mudar a situação. Mas, então, esse artigo, na realidade, não tem mais uma aplicação direta. O parlamento criou esse artigo de lei e ele não é observado na sua literalidade. Está explicado, Tamara? Está explicado, obrigado. Tá, ok. Então, vamos adiante no nosso material. Quando tiverem dúvida, pessoal, perguntem. Se não, vão ficar com a dúvida. Um dia poderá ser necessária a informação e vocês não saberão. Aqui tem um texto, então, do artigo, de uma situação de artigo da Lei 9.099, um artigo da Lei 9.099 de 95, que são os juizados especiais, que trata desta situação aqui, deste tema que nós estamos estudando. A equidade é um dos critérios decisórios para ser aplicados nos juizados especiais, diferindo da justiça tradicional. Aqui é interessante, ó. Que prevê a aplicação... A tela, senhor. Oi? Tem que compartilhar a tela. Ah, não compartilhou. Tá bem. Eu descompartilhei quando o pastor ingressou. Então, a Lei 9.099, ela traz critérios diferenciados para a sistemática processual do Brasil. Na verdade, é um rito sumário, não precisa cumprir todas as regras de um processo. Então, tanto no âmbito civil quanto penal. Mas no penal, por exemplo,
pela Lei 9.099, tem alguns crimes com pena até 2 anos, e dependendo do crime, é possível que haja um acordo entre as duas partes. Uma lesão corporal leve, por exemplo, o A lesionou o B. É possível que os dois façam um acordo e não haja processo penal. Então, aqui, segundo o entendimento, a Lei 9.099, né, prevê a aplicação, então, do critério da equidade, que prevê, então, a aplicação de tal critério apenas excepcionalmente, sem as limitações previstas no Código do Processo Civil. A Lei 9.099, em seu artigo 6º, autoriza o julgamento por equidade. Então, diferentemente lá do processo tradicional, que a regra é o processo seguir o seu curso. Não interessando a questão da equidade. Na Lei 9.099, no artigo 6º, então, há uma possibilidade, né, do julgamento ser por equidade, sempre que esse critério atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime. É que não há um processo, né, pessoal? Há uma tentativa de acordo entre as partes, ou quando é uma ação, um crime de ação pública, o promotor oferece, né, a possibilidade de cumprir algum tipo de serviço, prestação de serviço alternativo, em vez de ir para responder a um processo e ter que cumprir uma pena, mesmo que seja no regime aberto, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Então, nesse quadrante, cabe ao juiz considerar em sua decisão os princípios norteadores das normas jurídicas, que são parâmetros objetivos. Então, dentro dos princípios que são mais amplos e norteiam a lei, o juiz pode, no JEC, Juizado Especial Civil ou Criminal, tomar umas decisões um pouco mais, digamos assim, não tão dentro do que diz a lei, observando os fins sociais. Mas isso é uma exceção. Bom, a equidade aqui nasceu na Grécia, só falar rapidamente sobre isso. Nasceu na Grécia, né? Temos alguns autores que já trabalhavam lá desde a Grécia Antiga, então. O Aristóteles trabalhava a noção, então, de equidade, de justiça, né? Defendia, então, definia, né, a equidade como a justiça do caso concreto. Então, em cada caso, o Aristóteles defendia que deveria ser observada a justiça para aquele caso, né? Ele escreveu 2 obras que tratam desse caso de justiça, que é Ética, Nicômaco e Retórica. Para compreender a equidade aqui no direito romano, pessoal, basicamente a equidade significava igualdade, simetria ou proporção. Eram conceitos, então, em tempos antigos, né, que eram estudados. Na Idade Média, predominaram as ideias de São Tomás de Aquino referentes à justiça, né, à equidade, então baseadas em Aristóteles. São Tomás de Aquino associou a equidade ao contexto cristão. Então, a equidade, nesse caso, passa a ter o significado de virtude, né? Então, são contextos históricos em que esse conceito de justiça foi estudado. Aqui um texto para nós pensarmos. Depois dessa breve análise sobre a evolução da equidade ao longo da história, foi possível observar como a equidade se tornou importante para a consolidação do direito na atualidade, e de como a ideia de justiça, por ser relativa, olha a palavra que interessante, ó. A ideia de justiça ser relativa também deve ter suas decisões relativizadas de acordo com o caso. Esta é a questão. O que é justiça? O que é equidade? Como eu falei no início, para mim é uma coisa, para vocês é outra. Então, como que o juiz vai tomar uma decisão com base na justiça? Então, por isso que o mais seguro é tomar uma decisão com base na lei, né? Podemos ter algumas exceções, como a gente viu no artigo 6º dos juizados especiais, né? Mas são juizados que foram criados para decisões em fatos de pequena monta, seja financeiro ou criminal.
Direito, então, é um caminho para a realização da justiça. E esta, né, a justiça é a meta do ordenamento jurídico. Sempre que um legislador cria uma lei, a ideia é que essa lei traga justiça. Mas, como eu disse, cada um de nós tem uma ideia de justiça, nem sempre uma lei será justa. E para uma das partes, provavelmente nunca será justa. Aquela parte que não tiver um direito assegurado, aquela que, entre aspas, perder a causa, né, for decidido em contrariedade a seu interesse, certamente ela não achará essa lei justa. Por isso, então, que nós temos que o ideal, né, o direito é um caminho para se chegar à justiça. E a justiça é a meta do ordenamento jurídico, mas nós trabalhamos com uma meta que não é realizável sempre. Por vezes a lei não é justa, mas temos que aplicar a lei, justa ou injusta. O Platão, né, era um filósofo, enfim, ele tinha esse ideal ético de justiça, e a ideia, então, de justiça ocidental, que é o nosso caso, é herdada das ideias do Platão, que dizia que a justiça é uma virtude suprema. Ok, a justiça é uma virtude suprema, mas sempre, todos os casos, haverá a possibilidade de aplicar a justiça? Não, porque a justiça é uma para cada pessoa. As pessoas pensam diferente. O Aristóteles distinguiu a justiça distributiva da corretiva, né? Então, são segmentos que são trabalhados no direito. Justiça de o que é seu, corretiva, alguma forma de amenizar, né, as desigualdades. Os romanos, justiça é a perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. Existe um conceito de direito do Kelsen, que direito é a conduta coativamente ordenada, e justiça do Kant é dar a cada um o que é seu. Justiça é dar a cada um o que é seu. Isso vem, então, da ideia dos romanos, que é dar a cada um o que é seu. O problema é saber, né, o que é seu de cada um. E não causar dano injusto ao outro. É a igualdade do tratamento jurídico. Bom, aqui, ok, igualdade do tratamento jurídico. Todos têm que ser tratados da mesma forma. Existe um Código de Processo Penal. Todo aplicador do direito tem que aplicar a todas as pessoas, do mais pobre ao mais rico, do indivíduo que está mais isolado ao político mais notável, tem que ser utilizado o mesmo critério, que é a aplicação do Código de Processo Penal. Isso sim, é dar a cada um o que é seu, o direito. Agora, a decisão final, por vezes, foge da justiça. Proporcionalidade da pena e do delito. Isso é um ideal que vem desde 1764 na obra do Marquês de Beccaria, ou César Beccaria, chamada dos delitos e das penas, em que o autor, né, Marquês de Beccaria, diz na obra intitulada dos delitos e das penas de 1764, que a pena tem que ser proporcional ao crime. Então, crime grave, pena grave. Crime leve, pena leve. E que o mais eficaz para garantir a segurança da coletividade não é o tamanho de uma pena, e sim a certeza da punição. É uma questão de justiça, então. Indenização dos danos causados a alguém. A justiça do preço à coisa vendida, que é um problema que nós temos. Se nós vemos agora a questão dos medicamentos hospitalares, o que nós falaremos? Preços de remédios subiram 400%. Né? Será que era necessário? Em época de pandemia? Tem um livro chamado Justiça. Tem PDF. Isso é bem interessante ler esse livro. Eu aconselho vocês a lerem. O que é fazer a coisa certa?
O nome do autor é Michael Sandel. Procurem na internet, PDF, e leiam. É muito interessante esse livro. Ele trata de casos concretos. Uma é essa aqui, o preço da coisa vendida depois de furacões nos Estados Unidos. Bem interessante do jeito que ele aborda. Bom, vamos dar uma olhada aqui na questão da justiça e do direito aqui na nossa civilização ocidental. Direito é norma, direito é regra, é lei. No nosso caso, um país democrático criada por um parlamento. E essa lei é executável. Se a pessoa não cumprir, se executa coercitivamente, ou seja, faz cumprir pelo uso da força. Então, na nossa civilização, direito é uma norma e a norma pode ser imposta, que seja cumprida para quem não quiser obedecê-la. Justiça é o objetivo dessa norma, mas, às vezes, não é justa a norma e tem que ser cumprida da mesma maneira. Exigência moral para a vida em sociedade, ou seja, justiça é o objetivo, exigência moral para a vida em sociedade, o que pode influir ou não no trabalho do legislador. Então, em sociedade, todas as pessoas têm os seus pensamentos. Eles entendem todas as situações de alguma maneira. Isso está no campo moral. Então, eu entendo que fumar maconha é terrível. Deve ser punido muito severamente. Aí o outro entende que fumar maconha é tão grave ou tão pouco grave quanto fumar um cigarro. É uma questão moral. Alguém entende que a questão do adultério, que era crime no Código Penal, uma pessoa casada se relacionar com outra pessoa, era crime até 2005. A partir de 2005, deixou de ser crime porque isso é uma questão moral. Alguns admitem, outros não. E isso deve ser discutido, então, para aqueles que não admitem, no campo próprio de indenização por danos morais, etc., e não no campo penal. Então, essa é a questão. Eu tenho conceitos morais e eu tenho conceitos não morais. Nós podemos trabalhar muito bem com a questão do casamento homoafetivo. É um conceito moral muito forte. Tem pessoas que jamais admitirão o casamento homoafetivo ou uma relação entre dois homens e entre duas mulheres, ou uma adoção de criança em casal homoafetivo. Tem outros que não se importam, que acham que é até interessante. Cada um busca a sua felicidade. Então, viram que isso é um conceito moral de cada um? Tem gente que crê que as pessoas devam ser presas a qualquer custo, não interessa se vá cumprir a lei do processo penal ou não vá cumprir a lei do processo penal. É uma questão moral. Tem outras que acreditam que deve ser seguido a risco o processo penal para depois prender uma pessoa, porque desta maneira toda a coletividade terá segurança e saberá que sempre os seus direitos lá no processo penal e na Constituição serão obedecidos durante o curso de um processo penal. Então, a moral, né, pode influir no processo do legislativo, né, na execução, na criação de leis, e influi. Quem poderia me dar um exemplo aqui para mim descansar um pouquinho a garganta? Qual é uma lei que pode ser feita no Congresso Nacional que existem diversos deputados, bancadas, que a gente chama, que defendem certas situações, bem moral, assim? Qual é uma bancada que existe no Congresso que pode fazer passar leis que para alguns acreditam e outros não acreditam? As bancadas religiosas, Bancadas religiosas, isso aí. Certamente as bancadas religiosas têm uma ideia moral das situações do casamento homoafetivo, da questão que se discute do aborto, da liberação ou da regularização, melhor dizendo,
dos entorpecentes, né? As bancadas religiosas têm uma visão que outras pessoas não têm, né? E isso, então, a questão moral influi na produção legislativa, sim. Isso é uma questão, então, que tem que ter certo cuidado. Pense nisso, para reflexão, pessoal. As organizações sociais, existem diversas organizações sociais na nossa sociedade, seja um clube, seja um sindicato, né? Um grupo qualquer aí de natureza. Então, dentro das organizações sociais, incidirão ideias de cada pessoa, incidirão situações que estão ligadas ao direito, à moral, usos, costumes, regras de bem viver, convenções sociais, moda, regras de etiqueta, costumes sociais. Aí eu pergunto para você, dentro de uma organização social, eu terei pessoas eminentemente ou fortemente religiosas, que têm certos usos, e eu terei outras que não, que pensam diferente. Então eu terei aqui um embate, né, entre pessoas que pensam moralmente de uma maneira, chamados conservadores, e outras que pensam diferentemente, que são mais liberais na questão dos costumes. Isso tudo pode ocorrer dentro de uma organização social. Então, dependendo da organização social, terá um regimento, se o regimento prever alguma coisa, se aplica esse estatuto, que é a lei da organização. Se não tem nada, aí vai complicar a situação, né, pessoal? Hoje eu vi uma questão que tem a ver com essas bancadas religiosas que fala do aborto. Deixa eu ver se eu recordo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui que eu anotei. E tem a ver com essa questão, assim, então, de não preservar os direitos da mulher. Deixa eu ver aqui. Projeto de lei cria estatuto da gestante e prevê bolsa estupro. É criticado por entidades de defesa dos direitos da mulher. Então, assim, hoje em dia, no Brasil, pelo Código Penal, se a mulher for estuprada, ela pode romper com a gravidez, pode praticar um aborto. É legal, se o aborto for em virtude de estupro. Esse projeto, eu não li quem propôs, enfim, mas certamente ou possivelmente seja de uma bancada ou de algum deputado da ala conservadora, né, que tem esse viés moral que a mulher não pode abortar, que ela mesmo estuprada tem que ficar com a criança que é oriunda de um estupro, enfim, né? Eu não estou entrando no mérito, que cada um sabe da sua vida, né? Mas estou dizendo que essa é uma ideia conservadora, que não está dando ou está tentando convencer a mulher que não faça o aborto mesmo que seja fruto de um estupro. Então, é uma lei que tem esse viés moral, certamente com base religiosa. Direito é o controle social mais eficaz. Pode impor-se observância coativamente ao ser aplicado por órgão do Estado. O direito, então, por que ele é o controle social mais eficaz? Eu tinha um professor que dizia: o Estado não brinca com flores. Por quê? O Estado usa armas. Ou tu cumpre o direito, ou tu vai ser compelido, forçado a cumprir o que a regra diz. Então, a lei tem que cumprir. O preceito religioso, por exemplo, que é o preceito moral, não é obrigado a cumprir. Então, por exemplo, matar alguém é crime. Se matar alguém, vai ser preso. O preceito moral
amará a Deus sobre todas as coisas, que é um dos mandamentos. Se tu não tiver essa ideia, não vai ser preso. Isso é um preceito moral apenas. Algumas pessoas levam muito a sério esse tipo de preceito. Mas esse tipo de preceito depende de cada pessoa para cumprir. A lei não, a lei é obrigatória para todos. Então aqui nós temos uma diferença forte entre lei e moral. Em seguida eu vou dar outro exemplo para vocês. Então há uma confusão entre direito e moral, né? Aqui tem uma frase atribuída ao jurisconsulto Paulo, que é um dos jurisconsultos da época de Roma, né? Afirmou que o permitido pelo direito nem sempre está de acordo com a moral. É o que eu acabei de falar agora, né? Do ponto de vista religioso, tu tem os mandamentos a seguir, né? Amará a Deus sobre todas as coisas, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Tem essas coisas aí, que são apenas o campo moral. Se alguém aqui, dos meninos que estão aqui, não cumprisse o mandamento aí, de não cobiçar a mulher do próximo, podemos ou não prendê-los? Eu até quero ver a resposta. O que vocês acham? Hein, Felipe? Não acho que possa aprender. Ah, então tá bom. Isso é um preceito moral. Preceito moral não é obrigatório, cumpre quem quer. Preceito legal é obrigatório. Todos têm que cumprir ou serão obrigados compulsoriamente pela lei. Mas nós teremos mais alguns exemplos ainda, ato contínuo. Então, como eu estava dizendo aqui, a coercitividade marca o direito. É a ideia básica do direito. O direito impõe e obriga. Agora, os deveres morais, como os religiosos, por exemplo, deveres de solidariedade, esses não são coercitíveis, são incoercíveis. Eu cumpro se eu quiser. Um exemplo da autora Maria Helena Diniz, ela faz o seguinte exemplo. Deixa eu abrir aqui pelo menos para ver a foto de vocês, já que eu não consigo ver o rosto. Um indivíduo sai de casa, um alto executivo, por exemplo, sai de casa, abre a porta, tem um mendigo bem na porta da sua casa. Pede uma esmola porque ele está com fome. Mesmo que o executivo reconheça nessa pessoa que está passando fome como um antigo amigo, um conhecido, ele passa direto e não dá bola. Ele entra no táxi que havia solicitado, vai até a sua empresa, paga o táxi e ingressa para trabalhar. Bom, eu tenho duas situações, uma legal e uma moral. Agora, estou cansado, quero que vocês me falem, me identifiquem qual é a situação legal e qual é a situação moral dessa pequena historinha que eu contei, que é da autora Maria Helena Diniz, no compêndio de Introdução ao Estudo do Direito. Qual é a parte que está ligada ao direito, que é compulsório, cumprimento, e qual é a parte que está ligada à moral, que é cumprido por vontade apenas. A moral não seria ele ter passado reto pelo mendigo, porque daí tipo, ele faz o que ele bem entender, não seria isso? É isso aí. Isso aí, Tamara. E a legal seria ele ter pagado o táxi ou não? Isso aí. Então, cada um de nós que tomar um serviço, tiver um serviço prestado, o Código Civil determina que nós paguemos por esse serviço. Então, o serviço de transporte, o táxi, eu sou obrigado a pagar, senão eu serei processado no campo civil. A questão do mendigo é uma questão de solidariedade, é mais um preceito religioso de dignidade humana, mas que não há
não há uma imposição jurídica que obrigue a pessoa a ser solidária. Eu sou solidário porque eu creio em Deus, porque eu acho que, creio ou não creio em Deus, eu acho que o ser humano tem que ter dignidade, no mínimo comer, se alimentar, que todos os seres humanos, de alguma forma, estão ligados, têm que viver em alguma espécie de comunhão. Por qualquer motivo, eu posso crer que eu tenho que dar a esmola. Agora, se eu não der, não tem nada que me obrigue. Isso é um campo moral. Então, não tem nada a ver com direito. O direito, se tu não pagar o táxi, tu vai ser compelido, obrigado a pagar. Campo moral, se não fizer, pode ser que tu responda, não sei, divinamente um dia, né? Enfim. Se tiverem perguntas, interrompam. Para o autor, muito conhecido, né, no campo da introdução ao estudo do direito, Delbecq, o direito tem duas características: a coercibilidade, que é o que nós já falamos, ou seja, obrigatoriedade, pode ser exigido o cumprimento da lei que não for observada, e a bilateralidade. Por que bilateralidade? Tem duas partes envolvidas. Eu tenho um direito e tu tem um dever, ou vice-versa. Então, o direito tem essa diferença para questão moral, que não tem coercibilidade. Uma lei que, de fato, exista é uma lei, ainda que não gostemos dela. É isso aí. Diferenças entre direito e moral. Direito, ele é objetivo, ou seja, está escrito na lei, mesmo no nosso caso, né, está escrito na lei. Nós participamos do movimento civil law, que é direito escrito. Temporal, porque ele pode existir hoje, a lei pode existir hoje, amanhã ser revogada e não existir mais. Busca o que é justo, nem sempre consegue. E existe, e é de foro externo, ou seja, não é porque eu gosto ou não gosto, é porque existe uma lei que foi criada por um parlamento e eu tenho que cumprir. A moral é subjetiva, porque é de cada um pensa de uma maneira. É eterna, porque esses princípios morais, como os religiosos, permanecem a vida toda. Não é o que é justo, mas sim o que é bom, só que o que é bom para um não é bom para outro. E é de foro interno, íntimo, ou seja, é meu, eu penso assim, né? E eu vou cumprir porque eu quero cumprir, porque eu penso dessa maneira. No caso do direito, não, é foro externo, se eu não penso assim, eu tenho que cumprir igual, porque está na lei. O direito, então, está ligado ao fato e valor, né? O fato é valorado, cada fato é valorado, né? Ele é bilateral, tem duas partes envolvidas, e é imperativo. Imperativo porque sou obrigado a cumprir. Coativo, goste ou não goste, queira ou não queira, tem que cumprir. Campo moral, então, é puro valor. E aí não tem a questão, então, da imperatividade. Não há uma coercibilidade. Para encerrar essa parte, pessoal, tem um julgado, né, deste juiz, acho que é na Inglaterra, se não estou equivocado. O caso é assim: existiam gêmeos siameses, né? Aquele que tem um corpo e duas cabeças. Uma dessas crianças, enfim, ele era, entre aspas, assim, ele vivia em razão do outro, tipo, entre aspas, um parasita. Ele só sobrevivia com o cérebro do outro, com o coração do outro, com o pulmão do outro, etc. Tudo ele dependia do outro. Ele era uma pessoa, então, né, que não tinha vida própria, jamais conseguiria sobreviver sozinho sem puxar a energia do corpo do irmão. Isso foi parar na justiça porque os pais se negaram a autorizar a cirurgia para dividir, porque tão logo dividisse, aquele morreria. Isso foi parar na justiça. O que o juiz decidiu? Sendo este tribunal que cuida da lei e não de preceitos morais,
nossa tarefa constituiu em encontrar, como é nosso dever, aplicar os princípios legais, a lei, né, relevantes para a situação com que nos defrontávamos, uma situação de todo excepcional. O juiz, com esta decisão, determinou a separação e, consequentemente, levou à morte um dos irmãos. Mas é o que o juiz disse: eu não analiso o campo moral, eu analiso o campo legal. Se fosse por questão de justiça, de ideal de justiça, ele teria que determinar que um vivesse a vida toda apegado ao outro, né, e sugando as energias do outro. Como ele disse que, do ponto de vista legal, poderia haver, então, essa separação, e é o que houve. Alguma pergunta, pessoal? Quero que vocês me digam aí. Alguém comente se entender o que a diferença do direito e a moral. Por que nós temos que diferenciar direito e moral? Qual é a necessidade de diferenciar direito e moral? Eu tenho uma pergunta, senhor. Pode fazer. Tu pediu para a gente analisar o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para analisar se ele misturou direito com moral para entregar, né? E queria saber até que ponto ele pode dar a opinião dele, levar em consideração a opinião dele, né? Porque ele tem que votar sim ou não, então se fosse só no âmbito da lei, a decisão seria unânime, né? Não é como a gente vê no STF. Qual é o julgamento da execução da pena em segundo grau? Isso, da prisão em segunda instância. Tá, já falo. Só vou ler para vocês aqui uma frase de um grande autor chamado Hart. Quem quiser entender de direito, moral, essas coisas, pode pesquisar esse direito. É um americano. Ele diz assim: temos que entender que uma coisa é a existência do direito, outra, seu mérito ou demérito. Então, existe o direito, é uma coisa, o mérito e demérito do direito é outra coisa. Uma lei que, de fato, existe é uma lei que, de fato, que existe é uma lei. Ainda que ocorra que não gostemos, ou mesmo que esteja em desacordo com o qual regulamos, nossa aprovação ou desaprovação. Então, lei é lei, gostemos ou não gostemos, aprovemos ou não aprovemos, é uma lei. Hart proferiu essa frase e nós ainda debatemos essa situação. Se quando um juiz aplica uma lei que nós não gostamos, passamos a criticá-la. O que o juiz tem que decidir, Felipe, é o que está na lei. Então, nesse caso específico, da execução da pena em segunda instância, o artigo 5º da Constituição Federal é muito claro. Ele diz que presume-se inocente enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Então, quem é inocente não pode cumprir pena. Só pode cumprir pena quem é condenado. E a condenação só transita em julgado após não haver mais recurso. Então, o artigo 5º da Constituição é muito claro. Deixa eu ver se eu abro ele aqui para vocês. Se são novos, é bom vocês irem se habituando a essas coisas. CF. Vou mostrar para vocês qual foi o cerne da questão. 5º, acho que é 50 e poucos. Deixa eu ver aqui. Senhor, eu tenho uma pergunta também. Tá, pode fazer enquanto eu procuro aqui. Tá. Assim, ó, eu não entendi muito bem qual a relevância da moral dentro do direito, se tipo, sempre se prevalece o direito acima da moral. Tá, já respondo. Vamos primeiro para a pergunta do Felipe.
Vou compartilhar aqui a tela de novo. Estão vendo aí a Constituição? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece os direitos e as garantias individuais do cidadão, no inciso 57, diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí, esse voto que vocês leram, o ministro diz que pode prender em segunda instância. Só que, em segunda instância, o indivíduo não é culpado. Culpado é quando transita em julgado condenatório. Para transitar em julgado, até pode ser em segunda instância, mas desde que o indivíduo não recorra. Enquanto houver recurso pendente, não transitou em julgado. E a pessoa só é culpada quando transitar em julgado a sentença penal condenatória. Está muito claro no artigo 5º, inciso 57. Então, por que o ministro disse que pode prender em segunda instância, se a Constituição diz que não pode? Né? Essa é uma questão, por isso eu pedi para vocês analisarem. É uma questão que é uma ideia dele. Ele justificou o voto dele, vocês então já estão lendo, o Felipe já deve ter lido. A questão que em outros países é assim, que há insegurança no Brasil, isso não é problema dele. Né? Política criminal não é problema dele. Ele pode colaborar, mas a política criminal é do executivo. Ele tem que cumprir o que está na lei. E não foi cumprido o que estava na lei. Então, milhares de brasileiros passaram um tempo presos, mesmo que a lei dizia que eles deveriam estar soltos, respondendo em liberdade. Não sei se você entendeu, Felipe. Eu entendi, até porque... Mas Até porque eu li já o artigo, já entreguei a atividade e eu analisei vários âmbitos meio superficiais dele, porque ele utilizou dados muito vagos para provar o ponto de vista dele, só que eu não cheguei a ler o voto dos outros ministros para ver qual seria o argumento dos outros, para ver se é meio parecido ou se ele saiu da curva mesmo. Sim. É que, na realidade, um juiz ele tem que decidir com o que está na lei. Ele não pode decidir diferente da lei. Quem cria a lei, quem decide como uma lei vai existir no mundo dos homens, é o legislador. Se o legislador diz que não pode executar a pena em segundo grau, não é o juiz que vai dizer que pode. O juiz só pode interpretar a norma quando tem lacuna, quando ele não consegue, lendo a lei e olhando o fato, aplicar aquela lei. Aí tudo bem. Aí ele tem alguma margem, que deve ser pequena, para decidir. E o deve fazer com base nos princípios que estão na Constituição Federal, não pela sua cabeça, pela sua consciência. E por isso eu aconselho vocês, na quinta-feira, às 19 horas, assistirem a palestra do ministro Eros Graus. Ele vai tratar exatamente disso, com muito mais propriedade do que eu, porque ele pesquisa isso. Ele vai dizer por que o juiz tem que cumprir a lei. Que nós não podemos dar brecha para o juiz não cumprir a lei. Né? Então, façam um esforço para assistir essa palestra na quinta. Qual era? Professor. Oi. Tá. Mas cada ministro ele teve que justificar o seu voto. Sempre. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Mas a justificativa ela sempre vai ser uma parte moral, não? Então não, sempre vai ter uma mistura disso. Não deve ser. Se vocês pegarem o voto, por exemplo, da ministra Rosa Weber, tem uma parte do voto dela que ela diz assim: gostemos ou não gostemos, sendo melhor ou pior as pessoas estarem presas em segundo grau para não cometerem crimes, nós não temos essa liberdade. Nós somos juízes e temos que aplicar o que está na lei. E a lei diz que não pode executar a pena em segundo grau. Então, claro, ela fundamentou, mas ela fundamentou em cima da lei. A lei diz isso e ela falou: gostemos ou não gostemos, a Constituição diz que não pode cumprir pena, executar pena em segunda instância. Então, por isso,
eu aplico a Constituição. Ela quis dizer que ela discorda, que ela acha que pela cabeça dela deveria haver a execução em segunda instância. Mas ela diz que ela não pode julgar assim, porque a Constituição não diz isso, e ela é uma aplicadora da lei. Eu também, se perguntar para mim, eu também acho que a execução da pena em segunda instância não tem problema nenhum, não traz nenhum prejuízo. Já tem um tribunal que analisou. Então, os riscos não existem praticamente de uma condenação injusta. Mas não é isso que a lei diz. E o juiz não tem o direito de aplicar o que a lei não diz, porque se ele for decidir da cabeça dele sempre, já falei para vocês no início das aulas que nós estaremos em sérios apuros, e é o que o ministro Félix Graus vai explicar na próxima quinta-feira. Se alguém tinha perguntado mais alguma coisa? Certo, então, não tem nenhuma dúvida mais, pessoal. Conseguiram entender um pouquinho aí entre direito e moral? Isso é um tema muito amplo, muito delicado, muito complicado. Tanto que eu falei para vocês que eu passei 15 dias lá na Argentina só estudando isso, porque em todo mundo há esse debate. Porque todos nós, seres humanos, temos um ideal moral. A nossa vida está baseada naquilo que nós lemos e ouvimos. Então, quem não lê, acaba por entender aquilo que ele ouve. Então, ele ouve o pai, a mãe, o tio, a avó, o traficante, não sei quem mais, e ele acaba por só saber aquilo. Então, para ele, aquilo é o certo. Aqueles que leem podem se libertar. Aqueles que leem bastante sobre direito, sobre moral, filosofia, esses podem se libertar e fazer as suas reflexões próprias. Então, eu posso dizer que é muito melhor para a civilização humana o juiz cumprir a lei, mesmo que essa lei não seja boa, que solte um condenado, eventualmente, mas é muito melhor do que o juiz ter o poder de decidir de acordo com o que ele pensa, porque aí nós estaremos em sérios apuros, cada juiz decidindo de um jeito, sem cumprir a lei, aí o problema será muito maior do que soltar um delinquente. Perguntas, pessoal? Bom, ninguém me respondeu. Vocês conseguiram ter uma ideia? Aqui é só uma ideia do que é direito, moral, a necessidade dessa divisão do direito e da moral e na necessidade de aplicar o direito, a regra e não a moral? Entendi. Tá, ok. Mais alguém? Então, vai ser 8h30, então nós vamos encerrando a aula de hoje. E vocês têm que começar, enfim, a se soltar mais. Já estamos dentro da terceira ou quarta aula, né? Então eu sei que é muito teórico o nosso conteúdo até agora. Depois, com o andar da carruagem, vai ter um pouco mais de código, de Constituição, etc. Mas no início é assim, mas vocês têm que começar a pensar, refletir, ter suas ideias. Vocês já têm ouvido algumas coisas aqui de mim, de outros professores, alguma palestra como essa que vai ter na quinta, para ir formando as ideias, o raciocínio de vocês, poder participar mais aí da aula, debater, que o nosso ideal de aula seria um debate. O ideal seria vocês lerem lá o material, sempre posto no meio da tarde, inclusive o material principal, que é aquele do link, aquele está postado com bastante antecedência. 2 dias antes, normalmente, eu já atualizo aquele material, e é só vocês lerem. O PowerPoint, que às vezes eu boto durante o dia da aula, durante a tarde. Então, leiam aquele material antes da aula para vocês poderem se posicionar, conversar, dialogar, que vai ficar melhor para todos. Certo? Então, boa semana a todos. Novamente, o recado é: se cuidem, né? Se preservem. As regras aí para evitar a Covid, que no momento não é adequado para termos essa doença. Então, boa semana a todos. Boa noite.